Antes de mergulhar nesta história incrível, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Cada história aqui tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. Uma garota em coma fala através de um garoto psíquico, e acusa seu envenenador Brookhaven, Carolina do Norte. Uma cidadezinha pacífica aninhada entre colinas suaves e florestas antigas, onde o tempo parecia passar mais devagar do que em qualquer outro lugar. Todas as manhãs, os vizinhos se cumprimentavam pelo primeiro nome enquanto jornais eram colocados nas varandas ainda enevoadas. As ruas eram ladeadas por cerejeiras japonesas, cujas pétalas na primavera formavam um tapete rosa nas calçadas. À noite as crianças voltavam para casa de bicicleta, com as bochechas vermelhas de tanto rir alto e os bolsos cheios de pedrinhas, mapas e segredos. Nesta cidade aparentemente comum, vivia Emily Carter, uma menina de 9 anos com cabelos cacheados cor de caramelo, sempre correndo, desenhando ou fazendo 1000 perguntas. Ela adorava ler histórias de detetive, se vestir de fada e assar biscoitos com a mãe aos domingos. Ela era uma daquelas pessoas que todo mundo conhecia, gentil, engraçada, animada com um sorriso encantador e um olhar que irradiava travessura. Os Carters moravam em uma casa branca com varanda na esquina da rua Willow Creek. O quarto de Emily era coberto de borboletas coloridas e luzes de fada. Ela dormia com uma luz noturna em forma de estrela e frequentemente sonhava em voar sobre a cidade com um guarda-chuva mágico. Mas numa manhã de outono, quando folhas alaranjadas cobriam os gramados e o ar cheirava a canela e chuva, tudo mudou. Era sexta-feira. Emily acordou feliz. Era o dia do piquenique da escola. Ela pulou da cama antes mesmo do despertador tocar, vestiu sua calça jeans favorita em um suéter roxo com borboletas bordadas no peito, um presente da avó. Na cozinha sua mãe Claire preparava panquecas para ele. Seu pai, David, lia o jornal enquanto tomava café. Tudo parecia normal. Antes de sair de casa, Emily pegou uma maçã vermelha de uma pequena tigela de madeira. Claire perguntou a ela, quer que eu corte outro para você? Não, mãe, este é perfeito. A senhora Monroe me deu ontem. Ela disse que veio do jardim dela. Claire deu um sorriso distraído. A senhora Gladys Monroe, sua vizinha idosa 3 casas abaixo, era conhecida por suas geleias caseiras e pequenos presentes. Ela parecia gentil, embora um pouco estranha às vezes. Emily abriu a porta, colocou a mochila nas costas, mordeu a maçã, e então deu 3 passos. Seu corpo foi jogado para a frente abruptamente. Um baque surdo ecoou nos degraus de madeira. Claire, alertada pelo barulho, correu para a porta. O que viu deixou uma impressão duradoura nela. Emily estava deitada de costas, braços estendidos, olhos abertos, mas vazios, completamente virados para trás. A maçã caíra ao lado dela, ainda meio mordida, rolada contra o degrau. Seu pequeno corpo estremecia de forma irregular, mas nenhum som saía de sua boca. Claire gritou. David correu pedindo socorro, tremendo, sem conseguir entender o que estava acontecendo. Poucos minutos depois, a ambulância a levou às pressas para o Hospital Regional de Brookhaven. A equipe médica levou Emily para atendimento imediato. Houve rumores de convulsões, choque neurológico e possível envenenamento, mas não havia ferimentos visíveis. Nenhum sinal de traumatismo craniano. Seus sinais vitais estavam estáveis. Seu coração batia. Seu pulso respondia. Mas ela não respondia mais a nada. Nem à dor, nem aos chamados. Os exames se sucederam: ressonância magnética, eletroencefalograma, exames de sangue, tomografia cerebral. Todos os resultados deram normais. Sem coágulos, sem infecções. Nenhuma evidência tangível para ajudar a explicar por que Emily não estava acordando. O neurologista-chefe Dr. Miller reuniu os pais em uma sala branca no final do corredor. Ele falou com eles suavemente, ponderando cada palavra. Estamos lidando com um coma neurológico, de origem desconhecida. Não é causado por choque ou qualquer doença detectável. Neste momento não sabemos o que aconteceu com sua filha. Claire desatou a chorar. David, lívido, permaneceu paralisado. Por quanto tempo ela consegue ficar assim? Ele perguntou. O médico suspirou. Dias. Semanas. Às vezes meses. Às vezes, para sempre. Os dias se transformaram em semanas. O calendário pendurado no quarto do hospital parecia ter perdido o sentido. Claire não contava mais os dias, mas sim as horas, os batimentos cardíacos no monitor, os bips regulares que a tranquilizavam tanto quanto a preocupavam. Ela ficava sentada ao lado da cama da manhã até o anoitecer, às vezes sem comer, às vezes sem falar. Ela lia em voz alta as histórias que Emily adorava. Matilde, Anne de Green Gables, contos de animais, histórias engraçadas.
Às vezes ela cantava baixinho, como quando Emily tinha apenas 3 anos e sempre perguntava: mais uma música, mãe, só uma. Seus dedos seguravam os da filha, tão pequena, tão imóvel. Ela acariciou seus cabelos, embalou-a suavemente com a voz, na esperança de que algo, um arrepio, uma respiração, um movimento, a trouxesse de volta a si. David Carter, por sua vez, sentia a dor de forma diferente. Ele chegava todas as noites depois do trabalho. Ficava parado, muitas vezes em silêncio, de braços cruzados, olhando para a filha sem dizer uma palavra. Depois ia embora, lutando contra as lágrimas. Queria permanecer forte, mas por dentro tudo estava desmoronando. Passava as noites lendo relatórios médicos, estudos clínicos, fóruns para pais desesperados. Ao amanhecer, às vezes vomitava de estresse, sozinho no banheiro. Um dia o neurologista voltou com uma proposta. Podemos considerar transferir Emily para a clínica especializada de Chapel Hill. Eles têm uma unidade de coma avançado pediátrico. Claire ficou ali, paralisada. Deixar Brookhaven? Deixar sua casa, suas memórias, seus rumos? Ela balançou a cabeça. Não, ainda não. Ela precisa estar aqui. Ela sente isso. É para cá que ela vai voltar. Ninguém ousou insistir. Os dias continuaram a passar. O quarto de Emily tornou-se um pequeno santuário. Claire pendurava desenhos, um mobile de corações coloridos no teto e fotos de família. Às vezes, ela trazia os brinquedos favoritos de Emily. Às vezes, rezava em silêncio, com as mãos pressionadas contra a testa. Mas o silêncio persistia. Um silêncio que não era vazio. Um silêncio denso e habitado. Como se algo ou alguém estivesse ali, mas incapaz de se manifestar. Então, certa noite, enquanto Claire estava sentada sozinha na sala de espera, exausta, com os olhos fixos nos ladrilhos do chão, uma enfermeira se aproximou dela. Era Mônica, uma jovem gentil com olhos compassivos, que às vezes cuidava de Emily à noite. Madame Carter? Claire levantou a cabeça, o rosto pálido e as feições tensas. Sim? Mônica hesitou. Então, num sussurro, você já ouviu falar de Noah Reed? Claire franziu a testa. Não. Ele é médico? Não, é um menino. Ele tem 13 anos. Ele não vem aqui com frequência. Mas, ele tem o que chamamos de domingo. Um presente? Ele já se comunicou com 2 crianças em coma. Coisas que ele não poderia saber. Detalhes específicos. Ninguém sabe como ele faz isso. Mas, uma dessas crianças acordou alguns dias depois. Claire olhou para ela sem entender. Você está falando de uma médium? Uma criança médium? Mônica assentiu. Eu sei que parece loucura. E eu entendo se você não quiser ouvir nada sobre isso. Mas, às vezes, há coisas que a medicina não consegue explicar. E sua filha está nesse meio termo. Talvez esse menino pudesse alcançá-la de maneiras que nós não conseguimos. Claire olhou pela janela, onde a chuva começava a cair. Ela não era supersticiosa. Nunca acreditara em espíritos ou milagres. Mas naquele momento ela não era a mesma mulher de algumas semanas antes. Ela era uma mãe à beira do colapso. E os abismos às vezes acolhem o inexplicável. Ela respirou fundo. Certo, murmurou ela. Traga-o aqui. Se não mudar nada, que assim seja. Mas se houver uma chance, só uma, eu preciso tentar. Mônica colocou a mão sobre a de Claire. Vou falar com ele. Ele vem quando acha necessário. Ele diz que não é ele quem decide. Noah entrou no quarto 217 do Hospital Regional de Brookhaven, acompanhado de sua mãe, Lydia Reed, uma mulher quieta e de feições abatidas, cujos olhos expressavam mais cansaço do que sua idade indicava. Claire se levantou instintivamente. Esperava ver um garoto excêntrico, ou, ao contrário, frágil, tímido ou retraído. Mas Noah exalava uma espécie de estranheza pacífica. Ele estava vestido com simplicidade, moletom cinza, calça jeans, tênis preto. Mas o que impressionou Claire foi seu olhar, um olhar ancestral. Como se ele carregasse a lembrança de coisas que crianças não deveriam ver. Ele não cumprimentou ninguém. Não disse uma palavra. Ele caminhou lentamente até a cama de Emily, como se atraído por uma força invisível. Ficou ali por um momento imóvel, olhando longa e intensamente para o rosto sereno da menina adormecida. Olhou para ela como quem escuta, como se já tivesse ouvido algo que os outros não ouviram. Então, sem dizer uma palavra, sentou-se na cadeira ao lado da cama. Colocou as mãos nos joelhos. Fechou os olhos. Um tremor imperceptível percorreu a sala. O ar pareceu ficar mais denso. Até o barulho das máquinas, embora regular, parecia mais distante e mais abafado. O próprio tempo desacelerou. Claire, encostada na parede, não ousava respirar. David, que acabará de chegar, estava parado na porta de braços cruzados, cético, mas tenso. De repente Noé abriu a boca.
Mas não era a voz dele. Não era a voz profunda e calma de uma garota de 13 anos. Era uma voz mais aguda, trêmula e familiar. A voz de uma criança. Mãe? Claire sentiu-se tonta. Levou a mão à boca. E mãe, sou eu. Emily. Suas pernas fraquejaram. Ela deu um passo à frente. Emily. A voz continuou suavemente. Sim, sou eu. Eu tentei te ligar. Todos os dias. Mas era como gritar debaixo d'água. Como se eu estivesse gritando, e ninguém pudesse ouvir. Eu estava sozinha, mas eu sentia você. Principalmente você, mãe. Quando você lia para mim. Quando você cantava. Isso me aquecia. Mas eu não conseguia voltar. Lágrimas rolaram silenciosamente pelas bochechas de Claire. David entrou na sala sem fôlego. E empalideceu, incapaz de falar. Não acreditava nessas coisas. Mas o que ouviu? Aquele tom, aquelas expressões, era sua filha. A voz na boca de Noé continuou. E então, esse garoto apareceu. Ele me encontrou. Ele deixou uma porta aberta. E eu consegui passar. Claire se ajoelhou aos pés da cama, com as mãos tremendo. E o que aconteceu com você, meu amor? Por quê? Por que você não acordou? A voz hesitou. Comi uma maçã, aquela que a senhora Gladys me deu. O gosto era estranho. Não era como o de sempre. Meu estômago doeu. E depois, tudo ficou preto. Mas antes disso, eu me lembro. Acho que ela fez alguma coisa comigo. David se aproximou lentamente, segurando as lágrimas. O que você quer dizer? O que a Emily fez com você? A voz na boca de Noah ficou mais baixa, mais frágil. Eu acho que ela me envenenou. Ela não queria que eu falasse. Eu vi uma coisa que não deveria ter visto. Claire sentiu o estômago se contrair. Ela trocou um olhar com David. As palavras chocavam-se com a lógica, mas, no fundo, ela sabia. Sabia que era verdade. Noah estremeceu. Sua cabeça se inclinou ligeiramente para trás, e uma respiração áspera escapou de seus lábios. Então suas pálpebras tremeram rapidamente. Ele caiu para frente. Claire o alcançou, alarmada. Lydia, sua mãe, entrou correndo e a ajudou a se sentar. Ela parecia acostumada a esse tipo de reação. Ela tranquilizou Claire em um tom calmo, mas firme. Ele está bem. É sempre assim depois. Noah, com as bochechas úmidas de suor, abriu os olhos lentamente. Olhou para Claire, como se tivesse acabado de voltar de um lugar muito, muito distante. Ela ainda está aqui. Ela quer voltar, mas está com medo. Ele colocou a mão no lençol branco. Alguém tem que ajudá-la. Alguém tem que prometer que ela estará segura. Claire, chateada, murmurou, eu prometo, Emily. Ninguém vai te machucar de novo. Volta, meu amor. Volta para mim. Noah levantou-se com dificuldade, amparado pela mãe. Lançou um último olhar para Emily, ainda inerte, mas cujo rosto parecia mais relaxado, menos pálido, como se algo tivesse acabado de se soltar. Então ele saiu. E no silêncio que se seguiu, uma certeza pairou no ar. A voz ouvida não era a de um sonho. Era a de uma verdade que até então não havia encontrado caminho. O choque foi tão grande que Claire sentiu as pernas fraquejarem. Teve que se agarrar à beira da cama para não cair. Gladys Monroe? A vizinha do outro lado da rua? Aquela que tricotava cobertores para recém-nascidos no hospital local? Que sempre distribuía maçãs caramelizadas no Halloween e cantava hinos na igreja local? Impossível. Ou pelo menos impensável. E no entanto, a voz de Emily, emergindo da boca do jovem Noah, continuou fraca mas determinada. Era uma noite, mãe. Saí para procurar o Mochi, lembra? Meu gato tinha fugido de novo. Claire assentiu, com lágrimas nos olhos. E eu a vi. A senhora Gladys. Ela estava caminhando na floresta atrás de sua casa. Usava um vestido preto, como os que as moças de filmes antigos usavam. Ela tinha uma lanterna, e estava cantando. Não era uma música normal. Palavras estranhas. E então eu vi coisas. Animais mortos dispostos em um círculo. Símbolos desenhados no chão. Eu estava com medo. Fiz um barulho sem querer. E acho que ela me viu. Ela se virou, e sorriu. Um sorriso que era frio. O silêncio se instalou abruptamente. Então Noé, que permanecera rígido até então, começou a tremer. Seu corpo pareceu se encolher, e ele desmaiou ofegante. Claire gritou e mal conseguiu segurá-lo, enquanto a mãe de Noah correu para ajudar. O menino foi levado de volta para a sala de recuperação e examinado por uma enfermeira. Ele dormia profundamente, mas parecia estável. Claire, perturbada, encarou David. Seu olhar estava fixo, seu rosto pálido. Precisamos chamar a polícia. Agora. Eles não esperaram. O que tinham acabado de ouvir poderia parecer insano, mas cada fibra do seu ser gritava que era verdade. O olhar de Emily, aquele tom de voz, os detalhes.
Nada daquilo havia sido inventado. Emily vira algo que jamais deveria ter visto. A tenente Sarah Jennings, uma veterana detetive de homicídios, concordou em abrir uma investigação informal inicialmente. Ela conhecia a família Carter há anos e, embora permanecesse cética quanto à origem psíquica das revelações, considerou as evidências perturbadoras demais para serem ignoradas. O primeiro passo foi recuperar os restos da maçã encontrados no quarto de Emily alguns dias após sua hospitalização. Preservados por precaução em um saco plástico, eles foram entregues a um laboratório de toxicologia. Resultado: positivo para atropina e escopolamina, 2 compostos presentes no datura, uma planta altamente tóxica, conhecida por seus efeitos alucinógenos e neurotóxicos. Uma fruta venenosa. Intencionalmente, a polícia então foi à casa de Gladys Monroe sob o pretexto de uma verificação de rotina. A senhora idosa, afável como sempre, os cumprimentou com seu sorriso habitual e ofereceu-lhes chá. Mas uma porta nos fundos da casa chamou a atenção da detetive Jennings. Madeira maciça e reforçada, trancada por 2 ferrolhos e um cadeado. Gladys hesitou. Ah, é só um velho depósito, cheio de memórias inúteis. O inspetor insistiu, e com o mandado obtido em menos de 1 hora a porta foi arrombada. O que eles descobriram gelou o sangue de toda a equipe. Potes de vidro contendo órgãos de animais, ervas secas etiquetadas em latim, frascos com líquidos escuros, castiçais esculpidos em ossos. Sobre um altar improvisado havia um livro antigo, envolto em couro desgastado com o título, Sobre Rituais Ocultos. E acima daquele altar, uma foto de Emily, claramente retirada de um álbum, riscada com um grande X vermelho escrito em tinta. Chamada à delegacia, Gladys finalmente falou. Não sob coação. Não em lágrimas. Calmamente, e com um brilho estranho nos olhos. Ela viu o que nunca deveria ter visto, disse ela. Ela entrou em um espaço sagrado. Crianças acreditam que podem fazer qualquer coisa, mas há coisas mais antigas do que sua inocência. Forças que exigem silêncio e sangue. Claire, atrás do vidro espelhado, desatou a chorar. David, porém, permaneceu paralisado com os punhos cerrados. Murmurou como se estivesse rezando. Ela matou nossa filha por um culto. Gladys foi acusada de tentativa de homicídio, posse de substâncias ilícitas e práticas ocultas que colocavam em risco a vida de alguém. Mas o caso estava apenas começando. Para Emily, ela permanecia entre a vida e a morte. Uma pergunta pairava no ar: ela estava condenada? Ou o estranho vínculo com Noah a salvaria? Poucos dias após a prisão de Gladys Monroe, um silêncio pesado parecia ter tomado conta da casa dos Carter. Apesar dos primeiros elementos tranquilizadores da investigação, Claire não conseguia dormir. Ela ficava acordada todas as noites ao lado da cama da filha, torcendo, rezando para que Emily recuperasse a consciência. David, por sua vez, tentava manter a compostura, mas a provação havia esvaziado seu rosto másculo, e seu olhar parecia constantemente assombrado. Noah retornou numa tarde de quarta-feira. Estava pálido, visivelmente cansado, mas determinado. Segurava a mão da mãe, que o apoiava silenciosamente. Claire os recebeu com um vislumbre de esperança, mas também com um medo quase sagrado. Ela ainda está aqui, disse ele simplesmente, olhando para Emily. Mas ela está hesitante. Ela está assustada. Sem esperar por instruções, sentou-se ao lado da cama. Não havia vela, nem ritual, nem gesto dramático. Apenas aquele menino de 10 anos, sentado ereto, com os olhos fechados e a testa franzida em concentração. O silêncio que se abateu sobre o quarto era quase sobrenatural. Até as máquinas pareciam desacelerar o tic-tac. Então Noé sussurrou: acabou. Pode voltar. Você está segura. Emily gemeu fracamente. Seu dedo se moveu. Depois outro. E finalmente, lentamente, suas pálpebras tremeram, antes de se abrirem com dificuldade. Mãe? Claire cambaleou, soltando um grito de choque. Ela caiu de joelhos aos pés da cama, segurando a mão da filha, chorando como uma criança. Sim, meu querido. Estou aqui. Estou aqui, meu tesouro. David irrompeu no quarto, alertado pelo grito de Claire. Ao ver os olhos de Emily abertos, congelou com as mãos sobre a boca, incapaz de falar. Noah, por outro lado, parecia esgotado. Cambaleou ligeiramente e sua mãe correu para ampará-lo. Ele simplesmente disse com a voz cansada: ela não estará mais sozinha. O julgamento de Gladys Monroe virou manchete nos jornais locais. A comunidade ficou chocada e em negação. Uma mulher amada, uma avó exemplar? Ninguém conseguia acreditar no que estava lendo. E, no entanto, as evidências eram esmagadoras. Testes psiquiátricos revelaram uma personalidade profundamente perturbada, obcecada por ritos ancestrais.
convencida de que estava protegendo o equilíbrio espiritual por meio de oferendas rituais. Emily, disse ela, tinha visto o que não deveria, e corria o risco de perturbar as esferas invisíveis. Considerada inapta para comparecer ao tribunal, ela foi internada perpétua em uma clínica psiquiátrica de segurança máxima. Suas últimas palavras no tribunal foram: ela voltou. Ele a trouxe de volta. Mas não vai durar. Para os Carters, da justiça não era suficiente. A verdadeira vitória foi o retorno da filha. Mas Emily não era mais a mesma. Fisicamente, ela teve que reaprender a andar e falar corretamente. Os médicos falaram de sequelas leves, mas reversíveis. Mentalmente, era outra coisa. Emily tinha visto, vivido, sentido. Ela falava de luzes suaves como o mar, de vozes pacíficas cantando na escuridão, e acima de tudo, de um menino de branco, sempre sorrindo, que segurava sua mão e lhe dizia para ter paciência. Ele disse que alguém estava me procurando, que ele conseguia ouvir meu coração mesmo no silêncio. Claire, chateada, anotava todas essas palavras num caderno, como orações. Noah, por outro lado, tornou-se um visitante regular, discreto, educado, muitas vezes silencioso. Ele passava um tempo ouvindo Emily, às vezes em silêncio, como se entendessem sem precisar falar. Ele não ria com frequência. Não brincava como os outros meninos da sua idade. Um dia, enquanto ajudava David a juntar folhas no jardim, David lhe fez a pergunta que o assombrava há semanas. O Noah, você sabia que podia fazer isso? O menino deu de ombros levemente. Não é algo que você escolhe. Acontece. E toda vez que acontece, uma parte de mim se fecha um pouco. Quer dizer que, isso te machuca? Noé olhou para o céu cinza. Não é dor. É uma porta que se abre, mas nunca fecha de verdade. E por trás dela, nem sempre é bonito. David sentiu um arrepio percorrer-lhe a espinha. Ele entendeu naquele momento que o presente de Noé não era um milagre. Era um fardo. Um sacrifício. Emily melhorou. Lentamente, mas com segurança. Um ano depois, ela voltou para a escola, acompanhada pelos pais e por Noah, que a observavam de longe. Ela nunca se esqueceu do que havia vivenciado. Nem do que havia visto. Nem do homem que ouvirá sua voz quando ninguém mais podia. E todos os anos, no dia do seu despertar, a família Carter oferecia um jantar simples. À mesa, uma cadeira ficava sempre vazia. Para o menino de branco. Ou talvez, para aquele que dera voz à alma de uma criança esquecida. Um ano depois, Claire Carter, antes uma mãe devastada, agora uma ativista do invisível, lançou oficialmente a organização Vozes nas Sombras. Este projeto, nascido da dor, teve como objetivo fornecer uma ponte entre as famílias de pacientes em coma profundo e médios capazes, em alguns casos, de perceber o que as máquinas não conseguiam detectar, uma consciência silenciosa pedindo ajuda. O programa não se baseava em sensacionalismo, mas em ética rigorosa. Cada comunicação tinha que ser supervisionada por um comitê conjunto composto por neurologistas, psicólogos, membros do clero e pesquisadores das ciências humanas. O objetivo não era falar com os mortos, mas ouvir os vivos que se acreditava estarem ausentes. Noah foi questionado, é claro. A mídia o apelidou o mensageiro do inconsciente, mas recusou todas as entrevistas, capas de revista e convites para talk shows. Não queria se tornar um fenômeno circense. Ele perguntou apenas uma coisa a Claire: se você criar esta fundação, então me prometa que não esqueceremos aqueles que acreditamos serem mudos, mas que clamam invisivelmente. Claire prometeu. E cumpriu. Em Brookhaven, no corredor principal do hospital infantil, uma placa de bronze foi descerrada. Havia uma pequena multidão naquele dia composta por médicos, enfermeiros, pais e crianças curadas. Na parede podia-se ler, para Emily Carter, aquela que falou sem mover os lábios e despertou a verdade. Emily tinha 14 anos na época. Ela crescia em paz, cercada por um pequeno círculo, protegida pelos pais e apoiada por antigos terapeutas. Seu coma já era passado, mas deixou um rastro estranho, como uma cicatriz espiritual. Ela não se lembrava de tudo com clareza. Algumas coisas estavam confusas, como sonhos afogados. Mas havia uma lembrança brilhante que nunca a abandonara, a de um menino vestido de branco, com olhos calmos, que a ajudara enquanto ela flutuava em um mundo onde o tempo não existia mais. Ele me disse, para não ter medo, ela disse à mãe um dia. Você sabe quem foi? Emily pensou e então sorriu levemente. Talvez tenha sido Noé. Ou talvez, um anjo parecido com ele. Aos 16 anos, Emily publicou um pequeno livro, escrito com a ajuda de um jornalista discreto e gentil. Não era uma história de milagres, nem uma biografia grandiloquente. O tom era íntimo, sóbrio, cheio de silêncios.
O título: Eu estava vivo, mas ninguém conseguia me ouvir. Na introdução, ela explicou que este livro não era uma vingança contra o esquecimento, mas uma prece para que aprendêssemos a ouvir além do ruído. E na dedicatória podemos ler: para Noah, o garoto que me emprestou a voz. Você não falou apenas por mim. Você me trouxe de volta à vida. Noé leu esta passagem na solidão de seu quarto, tarde da noite. Fechou o livro com as mãos trêmulas. Ninguém sabia então que ele ainda ouvia vozes de outros lugares às vezes, mas que as mantinha à distância. Porque para uma Emily que queria retornar, também havia almas perdidas. Vozes sombrias. Sussurros incômodos. E Noah entenderá cedo demais que o invisível é solo sagrado, mas também perigoso. Ele nunca pediu para ser um canal, mas concordou em ser um, para os justos.